Então, glória a Deus. Discipulado, aula 2, capacitando a Escola Teológica, Ministerial e Prática na nossa igreja Rogate e também servindo irmãos de outras comunidades. Discipulado bíblico, um chamado, uma resposta e uma jornada. Então, nós vimos na aula passada, o Adriano vai estar colocando o slide, que discipulado é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual. Então, discipulado, no mínimo, tem que ter isso. Então, nós vimos que é uma formação espiritual, é uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual. Então, quando cair lá na prova, lá, uma definição de discipulado, você vai pôr que discipulado é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual que inclui pelo menos 3 coisas, vocês lembram? Convivência, conteúdo e acompanhamento. Então, isso nós vimos, foi o último assunto da aula passada. Então, a gente vai jogar os slides ali e você vai conseguir se nortear aí. Você que perdeu a aula passada, depois manda um WhatsApp aí para a secretaria, que eu vou estar te passando o link secreto, você já ganhou falta. Porque é só nos 3 até sexta-feira, né? Da semana para ganhar presença, mas para você ter o conteúdo. Então, o discipulado é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual que inclui pelo menos 3 coisas: convivência, conteúdo e acompanhamento. Aqueles slides pretos, Adriano, eles estão aí? Porque agora nós vamos ver o que não é discipulado, então. Então, olha lá. Então, olha lá. Pega a definição, tome nota. Discipulado é uma formação espiritual, uma mentoria pessoal, um acompanhamento individual. Então, semana passada nós tratamos tudo isso, que tem pelo menos convivência, conteúdo e acompanhamento. O que não é discipulado? Próximo slide para nós, Adriano. O que não é discipulado? Às vezes a melhor maneira de ensinar algo é ensinando o que não é. Então, nós não podemos chamar de discipulado aquilo que não é discipulado. Então, discipulado não é um programa, não é uma série de módulos. Ó, vai ter o módulo ouro, prata, quer dizer, bronze, prata e ouro. Aí você vai estar formado. Não é um livro, não é um encontro semanal, não é um novo sistema de culto nos lares. Ó, vamos fazer um culto aqui, vamos chamar de discipulado. Não é um relacionamento de um aconselhamento esporádico. Volta para mim, Adriano. Então, o grande problema é a gente chamar algo por um nome que não é. Por que às vezes a gente chega no médico hoje e ele fala assim, ó, você não pode tomar leite. Aí você fala, puxa, mas o leite foi Deus que criou. É porque aquilo que nós colocamos dentro daquela caixinha não é leite. Está tão misturado com outras coisas. Então nós não podemos chamar, irmãos, nós não podemos confundir uma boa conversa, uma consolidação, um aconselhamento esporádico com a jornada do discipulado. É isso que nesses dias nós queremos trazer. Nós temos que entender que discipulado, se nós pudéssemos dar uma definição aqui da aula, pode jogar na tela, Adriano, é uma relação de ajuda que se reproduz. Então, se fosse para definir, pastor, defina para nós tudo que vai ser tratado na aula. Discipulado é uma relação. Eu queria que você sublinhasse a palavra relação, ou colocasse de caixa alta aí na sua nota, de ajuda, sublinha ajuda, que se reproduz. Porque se não se reproduz, não é discipulado, porque nós vimos na aula passada que Jesus deu uma ordem. Fazei discípulos. Então chega uma hora que eu tenho que reproduzir. Lembra? Vinde a mim, vinde após mim, e aí ide. Então, discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. Aí nós podemos ter tudo aquilo que nós falamos ali que não é. Claro que nesse processo de relação, de ajuda e de reprodução, vai ter livro, nós vimos sobre conteúdo, vai ter um encontro semanal, porque a vida é corrida, né, irmãos? Então a gente tem que ter aquele momento, mas vai ter muito mais que isso. Então, todas aquelas iniciativas ali, programas, se eles não tiverem baseado num compromisso de relação, de ajuda, e que haja o objetivo da reprodução, não é discipulado. Estão entendendo? Então, irmãos, o que caracteriza um discipulado? Coloca aí uma pergunta nas suas anotações.
O que caracteriza o discipulado é o relacionamento comprometido e pessoal. Alguém tem que chamar e alguém tem que dar uma resposta. Isso é um compromisso. Não é algo esporádico, não é algo quando o calo aperta, não é algo quando eu preciso de uma direção apenas. É uma jornada. Então, o que caracteriza o discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal, é um vínculo forte entre um coração ensinável. Coloca essa frase aí, me marca no Instagram, com essa camisa bonita aqui, ó. Marca lá no Instagram, marca lá, Escola Capacitando. Então, o que que marca um discipulado? É um vínculo forte entre um coração ensinável e um discipulador aprovado. Tem que ter uma terra que vai receber a semente e tem que ter um semeador, que é o discipulador. Então, o que marca o discipulado é um compromisso mútuo de andar na luz e se deixar tratar enquanto se anda. Então, irmãos, é isso que marca. Então, não chame de discipulado aquilo que não é. As pessoas querem e precisam ser cuidadas. E não é por um grande teólogo, não é por um popstar, é simplesmente uma jornada com um irmão maduro que pode nutrir ela enquanto eles andam com Cristo. Então, discipulado é uma coisa, irmãos, não é uma nova visão, não é uma nova metodologia, é o pensamento do Novo Testamento, nós já vimos na aula passada. Eu quero tratar hoje a aula 3 propósitos básicos. Queria colocasse no GC e depois jogasse o slide, que eu acho que o próximo slide é esse. 3 propósitos básicos para o discipulado. Pastor, me convença que esse negócio aí é bom. Qual que são? Claro que há muitas coisas no discipulado, mas tudo isso é introdução para que a gente possa entrar mesmo. Mas qual que são os 3 propósitos básicos para o discipulado? Então nós vamos ver lá no slide lá. Existem 3 pelo menos. Primeiro, cultivar relacionamentos confiáveis, né? Segundo, crescer no caráter cristão. E 3, desenvolver habilidades ministeriais. Já vamos jogar na tela, e aí você toma nota aí. Existem 3 propósitos básicos para o discipulado. Senão não é discipulado. Olha como é uma bênção caminhar numa jornada. Primeiro, é cultivar relacionamentos confiáveis. Porque sem isso você não discipula nem é discipulado. Crescer no caráter cristão. E número 3, desenvolver habilidades ministeriais, ou nós vamos chamar no meio ali vocacionais, né? É olhar o propósito que a pessoa tem e desenvolver. Então você tome nota aí das 3, e aí nós vamos abrir agora, começar aí os versículos, começar a aula na prática. Nós estamos aqui em 89 alunos, vai chegando, qualquer coisa vai falando com a secretaria ali, com o suporte. Então, o primeiro propósito, vamos abrir lá em Tiago, capítulo 5. Então, coloca no GC, Adriano, cultivar relacionamentos confiáveis. E aí coloca Tiago, capítulo 5, versículo 15 e 16. Eu não vou falar muito da confissão em si, porque daqui a pouco nós vamos tratar também os 3C do discipulado, tá? Então, algumas coisas que eu não entrar muito a fundo na introdução, é porque nós vamos tratar um pouquinho na frente. Mas eu quero mostrar a importância. Cultivar relacionamentos confiáveis. Tiago 5, versículo 15. Lembrando que no final nós vamos ter uma atividade e vamos abrir para pergunta. Então, se você tem uma pergunta, tem vergonha de chamar na tela e falar no final, já joga ali para a secretaria, coloca a hashtag pergunta e faça a tua pergunta que eles vão selecionando e no final eles fazem por você. Agora, se você no final quiser participar, já anota a tua pergunta aí também, que no final a gente abre espaço. Tiago 5,15, todos acharam? Diz assim: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se ele tiver cometido pecado, lhe serão perdoados. Mas agora olha o 16. Confessais, pois, os vossos pecados ou as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode a eficácia e a súplica de um justo. Mais para frente nós vamos falar sobre o poder da confissão no discipulado, mas o que eu quero colocar aqui, irmãos? Que não tem como criar uma relação. Lembra que nós cantamos a canção na aula passada?
Deixa acontecer naturalmente. Como que eu vou me entregar a minha vida, abrir de verdade, se não há relacionamentos confiáveis? Então, uma igreja que não vive a grande comissão e o discipulado, ela sempre vai andar na superficialidade dos relacionamentos. Vão se encontrar domingo na porta e dizer, tudo bem, irmão? O que ele vai dizer? Tudo bem. E o que é cultivar relacionamentos confiáveis? É chegar nesse nível que você... O que é relacionamento confiável? É onde nós não somos medidos pelo que nós fazemos, e sim pelo que somos. Coloca essa frase aí. Então, infelizmente, na igreja, as pessoas ou mocam o pecado, ou vivem em pecado, porque ela pensa assim, o maior nível, né, é você confiar suas fraquezas. Porque as nossas medalhas nós já exibimos por natureza própria. Agora as nossas cicatrizes. Então vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu quero pegar só o princípio. Como nós vamos ter relacionamentos confiáveis se não há jornada? Então é muito importante, irmãos, não é aqui pegar o megafone, chegar na igreja, ó, irmãos, me dá 5 minutinhos no culto que eu quero abrir meu coração. Ou chamar os irmãos na sala do capacitano, 100 pessoas e dizer, irmãos, isso, relacionamento confiável, ele vem com jornada, com uma pessoa aprovada, um irmão mais velho, que já andou, quem sabe, 1 milha na frente do outro, ou está um passo na frente, mas ele pode dar suporte para aquele outro irmão. Tinha uma igreja que eles não trabalhavam na visão bíblica do discipulado. Só que eles estavam vendo assim, falou, cara, não aguento mais viver nas minhas culpas. E os irmãos iam orar no monte. 3 irmãozinhos. O Zequinha, o Pedrinho e o Joãozinho. E aí eles iam no monte orar porque eles queriam viver uma vida certa, mas eles não tinham como jornada, não tinha discipulado. E um dia eles estavam no monte e eles leram esse texto de Tiago, e aí o Zequinha falou, pessoal, não aguento mais, eu vou confessar. Daí os caras falaram, pode contar, Zequinha, aqui é o confessionário, vai ser o Big Brother. E falou assim, eu vou contar, eu tenho problema com dinheiro. E para surpresa de todos, o Zequinha era o tesoureiro da igreja, não era a Joelsa, que é excelente, que é íntegra. Então o Zequinha, ele falou assim, toda vez que eu vou separar o dinheiro lá, guardar no cofre da igreja, depositar, fazer a transferência do Pix, 10% eu separo para mim. E eu não tô mais aguentando esse pecado, e eu não aguento mais no meu peito. E os caras abraçaram ele, choraram. O segundo irmão, Pedrinho, falou assim, Zequinha, já que você estamos nesse ambiente de confiança, de liberdade, eu também não aguento mais meu pecado. Só que o meu pecado é mulher. Eu, cara, luto, mas eu, quando vejo uma mulher, meu coração. E eu não quero mais isso pra minha vida. E os irmãos abraçaram ele e falaram: não, nós vamos orar, Zé. Nós vamos orar, Pedrinho. E o último irmão, que lá não tinha discipulado, não tinha um relacionamento confiável. Então, naquele dia, eles entraram num êxtase confessional. E aí o Joãozinho falou assim: pessoal, eu também tenho fraqueza. E eu vou confessar pra vocês: o meu problema não é dinheiro, o meu problema não é mulher. O meu problema é a língua. Eu não consigo guardar segredo. Tudo que contam pra mim, eu já saio contando pra igreja inteira. E aí os dois irmãos tiveram que cometer outro pecado, que é o assassinato daí, né? Mataram o irmão Joãozinho. Irmãos, nós não estamos falando desse ambiente, nós estamos falando do ambiente de relacionamentos confiáveis. E só o discipulado vai trazer isso. Gênesis capítulo 2, versículo 18, tem um princípio. Quando Deus cria Eva para Adão, ele libera uma frase. No maior nível de relacionamento, que é o casamento, ele diz: não é bom. Coloque de caneta vermelha na sua Bíblia. Pastor, qual é o propósito do discipulado? Cultivar relacionamentos confiáveis. Por quê? Não é bom que o homem esteja só. O homem estava com Deus, irmãos. Mas Deus falou, ele precisa de outro. Claro, ele criou uma auxiliadora que lhe seja idônea. Mas esse é um princípio que nós ensinamos na aula de família, quem sabe quando você fizer o módulo, que percorre toda a escritura. Não é bom que o homem esteja só. Por que Jesus falou que era bom ir de 2 em 2? Porque não é bom que o homem esteja só. Quem anda sozinho no caminho, quem anda sozinho vai fazer alguma coisa errada no caminho. Por que Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou? Porque não é bom que o homem esteja só. Tudo que concordarem, Mateus 18, 20. Então não é bom estar só. Então como que eu desenvolvo um relacionamento confiável? Coloca aí o texto, Adriana, Eclesiastes capítulo 4. Vamos abrir lá. Vocês conhecem, mas vamos ler Bíblia, né? Aula de doutrina.
não é pregação, nós temos que ir para as sagradas. Não é bom que o homem esteja só. Você tem que desenvolver relacionamentos confiáveis, não superficialidade. Marcar uma vez por ano com o pastor, para daí você chegar lá, o pastor manda rezar 5 Pai Nosso. Não, irmão, não é esse o poder. O poder é andar junto. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. Coloca aí do lado, aí você que está anotando. O poder de ser dois. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Você achou? Do 9 ao 12. O poder de serem dois. Mas tem que ser uma relação de confiança. E isso o discipulado proporciona para nós. Nós estamos falando dos 3 propósitos do discipulado. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem 2 do que 1. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. O que é melhor? Lavar uma louça sozinho ou em 2? Eu sei que você vai brincar, mas tem uns que eu estou falando de relação de confiança. O que é melhor? Carpinar um terreno? Então é melhor uma relação de confiança. Olha o versículo 10. Porque se caírem, se você cair, Cristo te levanta. Não, porque se cair, como que Deus me levanta? O outro levanta o companheiro. Porém, ai daquele que estiver só, pois caindo não há quem o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas se um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um na hora da luta, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Era aquele nó de marinheiro. Então, irmãos, às vezes nós estamos caindo, estamos se frustrando, estamos sucumbindo nas batalhas, porque nós não temos companheiro de jornada. E o discipulado vai trazer isso. Você não vai estar mais arriscando na sorte. Os relacionamentos de confiança nós encontramos, anota essa frase, quiser digitar aí, Ministério das Frases. Nos relacionamentos de confiança, nós encontramos o suporte que precisamos. Porque discipulado é uma relação de ajuda que se reproduz. E os 3 propósitos do discipulado, primeiro, é estabelecer, cultivar relacionamentos de confiança. Efésios 5:21 diz, sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu vou sujeitar alguém que eu não confio? Como que eu vou entregar a minha vida? Abrir a minha caixa preta, que eu digo. Abrir, levantar, abrir o quartinho da bagunça. A gente só se entrega à medida que nós confiamos. Senão a gente vai continuar na superfície. Tudo bem, pastor? Não, tô assim, tô assado. Aquela entrevistinha de 15 minutos. Beleza, meu irmão. Vai em paz. Tá dando dízimo? Tô, tá assim, assado. E aí quando chega no pastor, o cara já tá divorciando. Quando chega no pastor, o cara já não quer mais saber de liderar. Quando chega, sabe, irmãos, é preventivo. Então a primeira bênção, o primeiro propósito para o discipulado é que ele traz relacionamentos de confiança. Você não precisa abrir a tua vida para todo mundo, mas você precisa ter um lugar de confiança. Segundo propósito, joga na tela lá, Adriano, para eles lembrar os 3. O primeiro, relacionamentos confiáveis, ok? O segundo, crescer no caráter cristão. Crescer. Se você puder fazer aí didático aí, coloca o C de um tamanho, o R um pouquinho maior, o E maior, o S maior. Crescer. Pode voltar aqui para mim, né? Crescer no caráter cristão. Irmãos, a jornada do discipulado vai te esticar. Por isso que muitas pessoas não querem. Elas querem ficar só, elas gostam, nós vamos ver os 3C, de chegar e contar problema, mas vencer o problema, porque a jornada do discipulado vai te esticar. Nunca mais você vai ficar do mesmo tamanho. Quando você começa a caminhar na jornada do discipulado, ela vai te esticar. Discipulado, anote isso, é dedo na ferida. É a mão de Deus que traz cura e desenvolvimento para a nossa vida. Então o objetivo, você que vai ser discipulado, você que vai cuidar de pessoas, é você fazer a pessoa crescer no caráter cristão. Tudo que não está crescendo, irmãos, está morrendo. Tudo que não está crescendo.
Eu quero ler na linguagem de hoje, se você quiser anotar aí, Gálatas capítulo 4. Abra aí comigo, isso é importante você ler comigo. Coloca Gálatas 4, Adriano, do 16 ao 20 na NTLH, porque a linguagem de hoje está bem legal para você entender. Olha o que é o trabalho do discipulado. Então, o segundo propósito é fazer a pessoa crescer no caráter cristão. Discipulado não é lugar para lamber ferida. Discipulado é lugar para curar ferida. Anota essa frase e posta no Instagram. Então, você que está cuidando de uma pessoa, observe se você está lambendo a ferida ou está curando. Porque a pessoa tem que crescer. Olha como Paulo define isso. Gálatas capítulo 4, do 16 ao 20. Você que achou, diga no chat aí, achei. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Paulinho está falando. Será que agora, por ter dito a verdade, eu me tornei inimigo de vocês? Então, o discipulado é isso, irmão. Não é falar o que a gente quer, é o que a gente precisa. Então, Paulo está dizendo, agora eu sou inimigo de vocês porque eu falei a verdade? Esses homens, aqueles caras que não eram os pais espirituais, para não ver que discipulado é paternidade, esses homens mostram grande interesse por vocês, aqueles que estavam perturbando os Gálatas, mas a intenção deles não é boa. Cuidado, irmão, com aquele que bajula. Aquele que só... Então, nós falamos lá atrás, não confunda amigo com o discipulador. O que eles querem é separar vocês de mim, para que vocês sintam por ele o mesmo interesse que eles sentem por vocês. Quer dizer, um jogo de interesse. É bom vocês terem um interesse sincero, sempre, e não somente quando eu estou com vocês. Meus queridos filhos, nós vamos ver lá na frente que discipulado é paternidade. Nós estamos só na introdução. Por quem sinto dores de parto. Eu estou sofrendo como uma mulher que tem dores de parto, Paulo está dizendo, versículo 19. E continuarei sofrendo até que Cristo esteja plenamente formado em vós. Como eu gostaria, olha o desejo de um pai espiritual, de estar aí agora com vocês e poder falar isso de modo diferente. Eu estou preocupado com vocês. Então, até onde vai o serviço? Até que Cristo. O segundo propósito do discipulado não é ficar lambendo ferida, é formar o caráter de Cristo. O verdadeiro discipulado trabalha para formar, anote isso, irmãos, marque de caneta vermelha. O verdadeiro discipulado trabalha não para fixar o cara numa cadeira da igreja, não para tornar ele um líder de célula, não para tornar, tudo isso é bom, mas o verdadeiro discipulado trabalha para formar Cristo nas pessoas. Nós vamos ver isso lá para frente. Não é discípulo do DH, por mais que a pessoa pode dizer, nossa, eu fui discipulado por essa pessoa, claro que ela tem um carinho, claro que eu posso chamar um filho na fé e um pai, só que o meu objetivo é formar Cristo nele. Ok? É formar Cristo, é o caráter de Cristo, é o que Paulo diz, anote aí, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo falou, existe um modelo perfeito e eu estou trabalhando para que vocês cheguem nesse modelo que eu cheguei. Cristo, sede meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Eu sei que tem aquela frase linda, você já ouviu, e ela não funciona no discipulado, irmão. No evangelismo funciona, olha para a cruz, olha para Jesus. Agora no discipulado, Paulo não disse, não olha para mim, olha para Jesus. Não, no discipulado é, olha para nós, porque nós, olhe para nós e veja Jesus. Isso é discipulado. Então anote aí, discipulado não é a frase, não olha para mim, olha para Jesus. Discipulado é, olha para mim e veja Jesus. Tão bom, irmãos. Quando você consegue enxergar no outro irmão as características do irmão mais velho, do pai. Então, entenda aí, você que quer receber e você que vai fazer. Porque é uma relação que tem que ter um objetivo, lembra? Vinde a mim, vinde após mim e agora ide. Essas são as 3 fases. É crescer no caráter. Vamos ver depois os 3C. A pessoa não pode ficar no mesmo lugar. Eu não posso me conformar. Então é crescer no caráter cristão. O que é crescer no caráter cristão? É ser como Cristo. Vamos abrir outro texto? Coloca lá para nós, Adriano.
para não ficar nas minhas palavras. Efésios capítulo 4, versículo 13. Logo depois da base bíblica para o capacitano, olha qual que é o objetivo desse trabalho. Crescer no caráter cristão. Levar a gente para um lugar, coloca crescer. Então, os propósitos do discipulado: cultivar relacionamentos confiáveis, crescer no caráter cristão e desenvolver habilidades ministeriais. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, quer dizer, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual que é o sarrafo? Qual que é a medida? Qual que é o modelo? Ai, pastor, eu queria um modelo para o discipulado. Molde as pessoas do caráter de Cristo. Um irmão mais velho que pode chegar para a pessoa e dizer, olha, cara, é assim que Cristo ensinou. Olha o versículo 14. Para que não sejamos mais ninhos. No espanhol, se eu tiver errado, ou depende da região, não sei qual que é a diferença, William. Ninho ou tico. Para que não seremos mais ninhos, ticos, muchachos, sei lá. Moleque, como nós diríamos em São Paulo. Guri, se você é do Rio Grande, eu sei que tem pessoas do Rio Grande. Para que não sejamos mais menino. Piazinho, aqui na piada de Fred, né? Piazinho. Agitados de um lado para o outro, levado por qualquer vento de doutrina. Já viu criança? Qualquer coisa. Então o objetivo é crescer, irmãos. Menino, não dá para ser. Então é crescer pela artimanha de homens, pelas astúcias que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no que é o cabeça, o pastor sênior. Amém? O apóstolo, o sumo sacerdote, não. Crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, crescer, para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos no entendimento, alheios à vida com Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo tornado insensível, entregam-se à dissolução com avidez, quer dizer, aqueles caras vivem tudo errado, cometendo toda sorte de impureza. Mas, versículo 20, Efésios 4:20, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato têm ouvido e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Crescer. Crescer, irmãos, levar as pessoas à maturidade cristã. Esse é o propósito do discipulado. A pessoa não pode ser uma eterna criança. Ela não pode ser aquela pessoa, sabe? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, vocês conhecem, versículo 11, quando eu era menino, ninho, eu pensava como menino, eu sentia como menino, no original eu agia como menino, mas quando me tornei homem, eu parei de pensar, de sentir, de reagir como menino. Então só a jornada do discipulado, sabe por quê? Anote isso. Porque maturidade, anote isso. Não sei se existe essa expressão, mas depois os comentaristas podem me ser a minha boca. Mas maturidade, você só é levado a ela por alguém que é mais maduro do que você. Maturidade. Existe algo que Deus te dá no teu quarto, existe algo que você consegue ler na Bíblia, orando. Agora, Deus foi muito esperto, tremendamente sábio quando ele criou a jornada, o discipulado. Porque maturidade. Quem que era mais forte, Daniel San ou Mestre Miyagi? Então, às vezes você pensa, não, mas eu sou forte, eu tô mais, irmãos. Você tem que entender que maturidade, então, é levar a pessoa a crescer, levar a maturidade, ela deixar de ser menino, para que ela deixe as coisas de menino e ela se torne um homem e uma mulher de Deus. 1 Coríntios 13:11, quando eu era menino. Então você, maturidade, coloca aí, hashtag maturidade. Você só é levado a ela por alguém que é mais maduro que você. Alguém que é experimentado, como a Escritura diz.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, anote aí. Crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Então, irmãos, nós temos que entender que o segundo propósito do discipulado, ele não é passar a mão na ferida, não é lamber ferida, ele é o dedo na ferida, ele é a cura de Deus, ele é levar a pessoa ao caráter de Cristo. Nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Mas se nós não tivermos isso em mente, não adianta continuar essa aula. Então nós temos que entender, irmãos, que maturidade, só uma pessoa que tem um pouquinho mais pode nos levar a ela. Por exemplo, faça uma pergunta aí nas suas anotações. Quem tinha a maior revelação? Quem tinha o ministério mais poderoso? Barnabé ou Paulo? O que vocês acham aí? Responda no chat aí, vou ver quantas pessoas. Só responda aí. Quem você acha que era o cara? Não diga, não, pastor, os dois são iguais. Não, fala de tamanho. Quem tinha mais views? Qual canal bombava mais? O de Barnabé ou o de Saulo? Estamos aqui em 88 alunos. Você vai dizer o de Paulo. Paulo, fenômeno. Paulo é o Ronaldo, fenômeno. 18 anos, melhor do mundo. Barnabé era aquele tiozão se aposentando, vamos dizer. Mas por que Saulo, nós vamos estudar o modelo, né, de Barnabé e Saulo mais para frente, mas por que Saulo tem que se submeter a Barnabé? Para se tornar maduro. Para amadurecer. Não existe, irmãos, maturidade. Por isso que a pior coisa é uma pessoa não se tornar maduro, não crescer no caráter cristão, ter muito carisma e pouco caráter. Pastor, mas o cara era um líder tremendo, mas não era cristão, não era crente. Por mais que a palavra cristão, né, quando eles foram chamados ali, só a título de curiosidade, já que estamos falando disso, Atos capítulo 11, versículo 26, se eu não me engano, pela primeira vez eles foram chamados cristão em Antioquia, era de uma maneira pejorativa, tá bom? Eles colocavam apelidos, né? Ali até o original ali, cristianos, né? Quase espanhol, mas era seguidores de Cristo. Seguidores daquele, era com deboche, mas acabou virando a nossa característica. Que as pessoas possam enxergar, que nós possamos levar o nome de Cristo. Crescer. E terceiro objetivo, joga na tela lá para nós, Adriano. Qual é o propósito básico? Primeiro, cultivar relacionamentos confiáveis. Segundo, crescer no caráter cristão. Terceiro, desenvolver habilidades ministeriais, pode até complementar aí, ou vocacionais. Porque você vai olhar para a vida da pessoa e vai ver qual é o propósito que Deus tem na vida dela. Aqui entra a parte da reprodução. Então, primeiro, olha como é uma relação. Primeiro, você cria um relacionamento confiável. O que é isso? Relação. Lembra o que é discipulado? Volta um slide aí, Adriano, só para eles pegarem a frase e ver que tudo que eu estou falando está dentro da frase. Discipulado é uma relação. Qual que é o primeiro propósito? Relacionamento confiável. Então, primeiro você converte teu coração àquela pessoa e ela converte para você. Quem aqui já viu eu começando uma conversa, quando eu vim para cá, sempre eu oro, Deus, converta o coração dessa pessoa, para mim e o meu para ela. Uma relação, não é afinidade, é um relacionamento. De ajuda, é o segundo propósito, é fazer ela crescer no caráter cristão. Estão pegando? Só que se parar nisso não é discipulado. Agora eu estou aqui, Samuel, eu atingi o nirvana, agora eu estou discipulado, vou pegar o meu diploma. Não. Senão não é o que Jesus mandou. Todos têm que se multiplicar. E aí você vai reproduzir. Coloca lá o outro slide, Adriano. Aí você tem que trabalhar e você deixar ser trabalhado para desenvolver as habilidades ministeriais e vocacionais. Você agora tem que trabalhar para isso e você deixar ser trabalhado. Então, o objetivo do congregar mútuo é desenvolver. Vamos abrir lá? Põe na tela, Adriano. Hebreus capítulo 10, versículo 24. Vai anotando suas dúvidas que nós já vamos. Hebreus. Subiu aqui a minha. Aqui. Deixa eu bater aqui que sumiu minha Bíblia online. Vou abrir aqui.
Hebreus capítulo 10, abre aí comigo, versículo 24 e 25. Coloca aí, o objetivo de congregar, de se relacionar, de comungar é, é desenvolver mutuamente. Hebreus diz isso. Hebreus 10, 24. E consideremo-nos, sem consideração não tem caminhada, uns aos outros, para sentarmos nas cadeiras com distanciamento, olhar a nuca um do outro, não. Para nos estimularmos, encorajar ao desenvolvimento e às boas obras, não abandonando a vossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando uns aos outros. Rapaz, eu estou preocupado com você. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Ontem nós falamos um pouquinho do dia do Senhor. Quer dizer, cara, você tem um propósito, você não pode ficar moscando. Então, o terceiro propósito básico do discipulado é desenvolver as habilidades ministeriais e vocacionais. É a parte da reprodução. Nós temos que ser intencional com as pessoas. Coloque aí, intencional, intensivos e trabalhar como um treinador. Aí entra a parte. Tem gente que paga coaching, mas na verdade a jornada do discipulado é você desenvolver a pessoa. Agora está na hora de reproduzir, então não pode chegar numa zona de conforto e dizer, não, mas eu estou sossegado. Vamos fazer 3 tendas aqui, meu mestre. Mestre! Uala! Daí vira coisa, não, cara. Tem que, ó, reproduzir a vida de Deus. Qual é a minha vocação? Se o cara é um empresário, se o cara é um jogador de futebol, se o cara é um pastor. E eu quero pegar um modelo bíblico para falar disso. E nós vamos falar muito de Paulo, porque ele é o modelo neotestamentário de trabalhar na vida de pessoas. Coloque aí, modelo do processo de capacitação. Adriano, digita lá para nós isso. E você sabe que eu gosto de trabalhar com negócio de 3C, 3E, RCCR, essas paradinhas que você decora. E daí eu peguei o modelo de Paulo com Timóteo. Então, o modelo, falando de desenvolvimento de habilidade ministerial ou vocacional, é o modelo OSD. Já vou explicar. OSD. O que significa o O? Observação. S, supervisão. E D, delegação. Então é O de observar, S de supervisionar e D de delegar. Nós estamos falando do terceiro propósito do discipulado. De maneira simples, objetiva e intencional. Agora chega a hora de reproduzir. Você lembra? Jesus falou, Mateus 4,19, vinde após mim, que eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Então não é vinde a mim. Não é só vinde após mim. Existe o último nível que é a reprodução. É trabalhar para que a pessoa seja aquilo que Deus quer que ela seja. Não o que eu quero. Isso é muito importante também. Porque tem gente que a pessoa tem que fazer o que ela quer. Isso não é discipulador. Isso não é discípulo, isso é capacho. Todo mundo, o William vai lembrar que o Gustavo Lara, da Argentina, falava muito sobre a visão teia de aranha. Só tem um cara lá, aranha, e tudo que cai na teia é só para alimentar a aranha. Não. O verdadeiro coração de um discipulador é desenvolver o que Deus tem na vida da pessoa. Ele é um artesão, ele é um técnico que vai olhar o potencial e vai dizer, eu vou fazer o melhor na vida desse discípulo de Jesus, para que ele seja tudo aquilo que Deus quer que ele seja. E como que Paulo trabalhou na vida de Timóteo? Então, o modelo de Paulo e Timóteo eu chamei de OSD. Observar, supervisionar e delegar. Na parte da observação, o que você faz? Você traz, o discípulo já está andando, né, com você inicia, ou você é o discípulo ou o discipulador, você caminha junto apenas ouvindo e observando o que aquela pessoa madura está fazendo. Então, por exemplo, vou te ensinar bem claramente, é o modelo que eu falo para a Vivi fazer com a Vitória. Vitória, faz isso. Eu sempre pergunto para ela, você já fez e ela viu? Então, o Adriano está discipulando aí a piazada no VMix.
Eu lembro que o Rodrigo começou, né? Não foi assim? Puxava ali o tripé, via, tirava dúvida, até o Adriano confiar na mão dele. Porque primeiro a pessoa tem que ouvir aquela experiência, andar com ela. Então é ouvindo e vendo, por isso que é observar. Aquele discípulo, ele começa a observar, ele caminha junto. Na linguagem antiga, nós vamos dizer, ele come 1 quilo de sal. Então você leva o cara para uma viagem, estou dando exemplos práticos aqui. Você vai ver que Paulo fez isso com Timóteo. Eu já vou abrir a Bíblia. Não tirei isso da minha cabeça. OSD, observar. Caminha junto. É o que eu faço aqui. Eu vou lá a primeira vez, eu arrumo as cadeiras junto. Falo, ó, a cadeira é assim, assado. É o que nós fazemos no staff. Estou dando exemplos bem simples, mas agora coloque isso. Então, na primeira parte, você inicia falando de desenvolvimento ministerial e vocacional. Você ouve, você vive com aquele mais experiente. A segundo ponto, começa a supervisão. É o segundo momento que você começa a fazer junto e supervisionar. Então, eu sempre falo para a Vivi, você ensinou? Agora, outro dia, vai lá e faz junto com a Vitória. É a Vitória que nos assiste aí. Então, você vai indo, vai supervisionando, vai corrigindo, vamos jogar junto. E aí, a terceiro nível, você delega. Porque tem gente que não quer delegar. Tem gente que fica ali, ó. Não, só que o... Não, irmãos, isso não é discipulado. Jesus fez exatamente isso, você lembra? Ele andava com os caras e os caras só iam vendo. Ele falava, ó, geração. Aí chegou uma hora que ele começa a fazer junto, manda os 70, manda... E chega uma hora que ele fala, agora eu vou partir e vocês vão dar conta disso aí. Por quê? Porque ele delega. É a parte aonde Timóteo agora começa a fazer sozinho e treinar outros. Pega os princípios que aquele pessoa experiente passou para ele, mas ele é livre para aplicar da forma que Deus chamou ele. Tem isso também. É quando o filho, lembra? O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Chega uma hora que o filho tem que ir, meu irmão. Que a gente prega, é ou não é? O Dioguinho vai dar risada. O cara falar ganhar, consolidar, discipular, mas na hora de enviar, meu irmão, fala, não! Só posso enviar ele para fazer o que eu quero. Não, irmãos, tem que delegar. O filho vira pássaro e quer voar. Meu irmão, tá na hora. Então a gente tem que entender o OSD. Eu vou te mostrar na Bíblia. Primeiro, observar, supervisionar, delegar. É o que Paulo fez com Timóteo. Vamos lá para a Bíblia? Primeira etapa, anote aí, Adriano. Coloca lá. Primeira etapa, observação. Vamos abrir em Atos capítulo 17. Atos 17, 10. Vamos abrir a Bíblia, o Adriano vai colocar ali. Primeira etapa, observação. Aí coloca do lado, Adriano, Atos 17, do 10 ao 12. Show. Atos 17. E anote tuas perguntas, nós já vamos abrir aqui para a reta final. Se tiver pergunta no chat, Letícia, Johnny, já vão selecionando. Atos 17, do 10 ao 12. Olha como que Paulo fez na vida de Timóteo. Lembrando que nós estamos falando do modelo de Paulo e Timóteo. OSD. Como que eu desenvolvo a pessoa ministerialmente ou vocacionalmente? Primeiro, andando com ela e ela observando como é que faz. Andando. Depois, supervisionando, fazendo junto e corrigindo. Terceiro, delegando para que ele faça e treine outros, reproduza aquilo. Primeira etapa é a observação. Não dá tempo de explicar os detalhes, porque você vai ter que fazer aula de Atos, mas você vai entender aqui, ó. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a escritura para ver se era assim. Então a primeira etapa de Timóteo, aqui você vai ver mais para frente, quando a gente falar do modelo de como que se encontra um discípulo,
Timóteo tinha começado a andar com Paulo aonde? Em Atos capítulo 16. E aqui tinha passado um ano. E você não vê citar o nome dele, mas você sabe que no contexto ele está nessa viagem. Um ano, ó. O Joãozinho dizia assim, um ano, mano, ó. Shhh, quietinho. Só observando Paulo e Silas. Só ali viajando. E aqui é uma coisa interessante ali, porque ele passa por Tessalônica, ele aprende a perseguição, ele passa por Bereia, ele vê os irmãos que eram nobres, e ele vai pegando a primeira fase, que é observar, que é ir junto. Olha como o texto vai continuando. Nós paramos no 12, né? Ó, 12. Até o 12 é observação. E creram dentre os judeus, bem como dentre os gregos, bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Versículo 13. Do 13 ao 15. Supervisão. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, porque a gente lê um versículo e pensa que passou um minuto, né? Mas passou alguns tempos. Dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, Atos 17, 14. Os irmãos enviaram Paulo para o litoral, não foi para tirar férias, sabe? Mas Silas e Timóteo, mano, permaneceram em Bereia. Os homens foram com Paulo e levaram ele até Atenas, partindo depois com instruções para Silas e Timóteo se juntassem a ele logo que fosse possível. Você já aprendeu na aula do Capacitando lá atrás, se não aprendeu, aprenda hoje, que sempre numa narrativa, principalmente em Atos, quando um nome aparece na frente do outro, por exemplo, aqui está Silas e Timóteo. Quem ficou como líder? Silas. Então, a primeira etapa, o Adriano vai digitar lá, é a observação, Atos do 10 ao 12. Timóteo estava um ano viajando com eles, só aprendendo. Quando rola um problema e Paulo tem que ir para Atenas, se mocar lá, o versículo Atos 17, do 13 ao 15, Timóteo já fica. E agora ele começa a trabalhar junto com outro irmão experiente que Paulo treinou. E Paulo de longe, que é Silas. Então a segunda etapa é a supervisão, sem Paulo, mas agora com Silas. Então você vai colocando a pessoa, vai sujeitando ela. E a terceira parte é a delegação. Ou delegar, que aí você libera, envia aquela pessoa para ministrar sozinha. E aí depois você vê. Quando que isso aconteceu na vida de Timóteo? Então a primeira parte, etapa observação, Atos 17, do 10 ao 12. Depois supervisão, Atos 17, do 13 ao 15. Terceira etapa, vamos abrir lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Olha que interessante, mano. 1 Tessalonicenses, quando Timóteo começa a ministrar sozinho, começa a ser enviado. Capítulo 3. Exatamente depois desse fato de Atos 17, a carta revela algo. Então você consegue entender que em Tessalônica, Timóteo foi andando já mais de um ano com Paulo e andando de noite, irmãos. Não é igual hoje que a gente fala, eu ando com fulano. Uma vez eu cheguei no Rio Grande do Sul, não vou imitar a voz, senão os irmãos do Rio Grande do Sul vão saber quem é. Mas chegaram lá pra mim e falaram assim, é verdade que o fulano de tal anda com você? Eu falei, mano, tá difícil andar com a Vivi. Eu vou lá 2 vezes por ano e o cara anda comigo. Não, aqui era andando mesmo. Um aninho, pelo menos. Junto, viajando, comendo. E Paulo, que era a zica do pântano, não era o DH, não. E aí a sequência de fatos, chega uma hora que Timóteo começa a ministrar sozinho. O que é delegar? Olha lá, ó. 1 Tessalonicenses 3, Adriano, coloca do 1 ao 6. Por isso, quando não pudermos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinho em Atenas. Então Timóteo tinha voltado lá para... E assim enviamos quem? Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar os ânimos da fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Agora ele está designando Timóteo. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Olha o versículo 5, 1 Tessalonicenses 3, 5. Por essa razão, não suportando mais, enviei.
ganhar, consolidar, discipular, mas na hora de enviar, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não seduzisse, tornando inútil o meu esforço. Agora, porém, quem? Timóteo. Olha, em 4 versículos vai aparecer 3 vezes o nome dele. Porque chega uma hora que teu nome vai aparecer. Mas primeiro ele fica um aninho, mano, ó. Depois ali com Silas. E agora sozinho. Olha o versículo 6. Agora, porém, 1 Tessalonicenses 3,6. Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Então ele fica lá um tempo, dando boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando nos ver, assim como nós também queremos ver vocês. A primeira experiência de Timóteo sozinho, anote aí, foi em Tessalônica. Paulo tenta voltar lá 2 vezes. Você pode ler isso em primeira, só coloca aí, Adriana, a título de informação, porque nós já estamos indo para o final da aula. Em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, Paulo diz que tentou ir 2 vezes, mas não conseguiu. E aí ele envia Timóteo. Sabe quantos anos Timóteo tinha aqui? A média dos comentaristas vão dizer que 20 anos de idade. Então aqui era um jovem, 2 anos andando com Paulo, porque a carta foi escrita em 52 depois de Cristo. Ele foi chamado lá em Atos 16, 50 depois de Cristo. 2 aninhos caminhando com Paulo, dia e noite. Paulo entrega ele para a primeira experiência sozinho. Por quê? Observar como que eu desenvolvo uma pessoa ministerialmente. Primeiro trazendo ela e falando, ó, veja como que faz. Vamos junto, vamos fazer uma visita, vamos orar, vamos expulsar o demônio, vamos aconselhar, vamos arrumar as cadeiras da igreja, vamos lá, eu vou com você na praia. Vamos, vem junto. Chega uma hora que nós começamos a supervisionar o SD. Aí vamos fazer junto. Vamos lá, olha, não é assim, aqui você tal, tal. E aí chega uma hora que você delega. A segunda experiência de Timóteo é curiosa, porque Paulo manda ele em Corinto, tá? Isso aqui eu estou resumindo, tá, irmãos? Mas nas epístolas você vai entender melhor. A segunda experiência dele, vamos abrir lá em 1 Coríntios 4,17, só para você ver de onde que eu tirei isso. 1 Coríntios 4,17. A segunda vez que Paulo delega ele sozinho, acontece um tropeço. Vamos ver aqui, ó. Quem diz é os comentaristas, tá, irmão? Não sou eu, não. 1 Coríntios 4,17. E aí nós já vamos abrir para as perguntas. Já fique preparado aí com o dedinho. 1 Coríntios 4,17. Que ano que era aqui mais ou menos? Você vai aprender que era mais ou menos 56 depois de Cristo. Então, Timóteo já estava 6 anos. Já era um obreiro, pelo menos 5 anos de experiência. O que Paulo fala? Vou mandar ele para uma igreja complicada. Pensa numa igreja complicada, irmãos. Quando você tiver aula de Corinto, você vai entender. Igreja que tinha divisão, tinha orgia, imoralidade, misticismo, bagunça. Ele fala, vou enviar meu melhor obreiro. E ele envia Timóteo, 5 anos de experiência, 6 anos andando com Paulo. Só que o interessante, que isso aí o comentário vai dizer, ó, 1 Coríntios 4,17. Por essa razão, estou lhe enviando quem? Timóteo, meu filho amado. Vai aprender que discipulado é paternidade. E fiel no Senhor, lhe envia o melhor obreiro que ele tinha, o qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele tinha desenvolvido o caráter de Cristo em Timóteo. De acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Eu sei que esse cara vai resolver. Só que o interessante, irmãos, isso aí é entre linhas, tá bom? Você pode acreditar ou não, mas eu vou te mostrar aqui dentro do próprio texto. Os melhores comentaristas vão dizer que depois do sucesso que ele teve 4 anos atrás em Tessalônica, Paulo envia ele para uma igreja complicada e Timóteo não tem o mesmo sucesso. Entre aspas, Timóteo fracassou na igreja de Corinto, ele não conseguiu solucionar a ponto de Paulo ter que enviar Tito para resolver. Vamos abrir lá em 2 Coríntios, você sabe que depois de 1 Coríntios tem 2 Coríntios. Aonde que fala isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Só para você entender o último princípio aqui de o que é um treinamento ministerial e vocacional. Não é descartar as pessoas. 2 Coríntios 12, 18 é da onde os comentaristas e alguns documentos históricos
diz que o pastor Timóteo não conseguiu resolver a treta de Corinto. E aí Paulo tem que mandar, ó, 2 Coríntios 12, 18. Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Então ele tem que mandar mais 2 caras porque ele falou, a coisa ficou feia lá. Então Paulo envia Tito. O interessante é que na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele não cita Timóteo. Mas na segunda carta ele cita. Você pode ler isso, ó. Anote aí, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Ele não cita. Vamos ler, né? Nós estamos numa aula de ensino, acho que não tem que ficar pulando. Vamos lá. 1 Coríntios 1, 1. Olha como é a saudação de Paulo. Quando ele envia. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Agora olha 2 Coríntios 1, 1. 2 Coríntios 1, 1. Olha o carinho do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos da Acaia. Na segunda carta, então entre aspas, tá, irmão? Timóteo não consegue resolver. Ele volta para a equipe de Paulo. E aí Paulo envia Tito e outro irmão, mas Paulo faz questão. É interessante que eu estava lendo um comentário, eles dizem assim que diante do insucesso de Timóteo em Corinto, Paulo cita ele, porque você sabe, irmão, eu falo isso direto, para Paulo dar um salve. Nenhum salve na carta dele era à toa. É como se ele estivesse falando para a igreja de Corinto. Timóteo é importante para mim, faz parte da minha equipe. Sabe por quê? Porque treinamento ministerial e vocacional, você que vai trabalhar com pessoas, é ser um artesão de pessoas, um lapidador de diamantes. É você ser um treinador. As pessoas não são descartáveis. Então ele teve sucesso a primeira vez delegado, na segunda vez um insucesso. E quem Timóteo se tornou? Paulo segue o modelo de Jesus. Nós temos que desenvolver as pessoas entendendo que elas não são descartáveis. Lembra de Pedro? Pedro fracassou várias vezes. Mas Jesus falando, Pedro, você vai dar muito fruto, cara. Porque a relação é trabalhar. Então, OSD, coloca lá, observar, supervisionar e delegar. Sabe qual que é o resultado de tudo isso? Paulo traz de volta Timóteo. Coloque aí, conclusão, para a gente ir para as perguntas. O modelo OSD de Paulo e Timóteo, que é desenvolver habilidades vocacionais e ministeriais. É ver o que Deus tem na vida da pessoa e você ser um cooperador naquilo. Um técnico de verdade. Levar a pessoa, o técnico tá no banco, mas quando o cara faz gol, ele corre pro técnico. Não é você aparecer na capa do jornal. É você lá nos bastidores, mas um dia numa entrevista ele vai dizer, cara, se eu sou assim hoje. A conclusão, coloque aí, Timóteo se tornou um líder pastoral capacitado e amadurecido. Aonde que nós vemos isso? Numa passagem bíblica só. Lá no finalzinho da vida de Paulo. Abra lá comigo Filipenses. E aqui eu encerro e já vai preparando as perguntas aí. Filipenses. Então houve um acidente no meio do caminho. Pedro teve um acidente. Sabe, irmão, não é tudo que vai ser. Você vê aí a gente falando aqui, não tinha um ditado que dizia, você vê você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo? Tinha um bagulho assim. A gente só vê o cara lá quando tá amadurecido, né? Mas você não sabe no começo o trabalho que... Eu lembro com 20 anos, eu fui como Timóteo, literalmente. Eu fui pastorear lá no Monte Castelo. Eu tive insucesso. Pastor, verdade, eu tinha o mesmo coração, mas eu não tinha... Filipenses 2,19. Pela falta de um Paulo. Paulo aqui traz Timóteo de volta, cita ele na segunda carta, como dizendo assim, ó, Timóteo tá aqui, ó, o cara é firmeza total. Vocês que são ruins. E olha no final da vida, eu estou resumindo, mas você tem que ler a Bíblia. Filipenses 2,19. Nós vamos ler até o 23, Adriano. Qual que é a conclusão? Timóteo é desenvolvido
né? E alguns vão dizer que ele é um dos sucessores, né, de Paulo. Se torna um bispo. As cartas de 1ª e 2ª Timóteo são cartas apostólicas, cartas pastorais também, mas apostólicas, porque ele se torna. Filipenses 2,19. Qual ano nós estamos aqui? Mais ou menos 61 depois de Cristo. 62, alguns comentaristas vão dizer. Então fazia 12 anos que Timóteo andava lado a lado com Paulo. Com Paulo, irmãos, não é com o DH, não. E olha o que Paulo revela dele. Aqui você sabe que Paulo estava preso em Roma, já nas últimas perseguições, ali chegando na Dinero. Tinha 11 anos, no mínimo, de carreira ministerial, de caminhada com Paulo. E é notório o crescimento de Timóteo. Olha o que Paulo diz de Timóteo. E aqui eu encerro. Como dá certo esse negócio do modelo OSD. Espero no Senhor enviar-lhes quem? Timóteo. Rápido. Para que eu também me sinta animado quando receber notícia de vocês. Olha o que Paulo diz, irmãos. Olha quem Timóteo se tornou. Essa é a alegria do trabalhar com pessoas, é tornar elas esse caráter aqui, ó, esse tipo de obreiro, melhor que... Não tenho ninguém como ele. Daria uma pregação aqui, ó. Que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo conseguiu colocar o coração dele em Timóteo. Eu não tenho ninguém como Timóteo. Que tenha o coração sincero, inteiramente no bem-estar das ovelhas. Pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Mas Timóteo não, ele busca o interesse de Cristo. Versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi o quê? Aprovado. Porque serviu comigo no trabalho do evangelho há 11 anos, como um filho do lado do seu pai. Coloque isso, irmão. Isso é sucessor. Não existe sucesso sem sucessor. Só que quem não traz para perto, não faz a pessoa observar, não supervisiona, não continua investindo, não corrige rota, nunca vai poder ter um filho. Olha, ele serviu comigo como um filho do lado do seu pai. Paulo estava dizendo, eu estou prestes a morrer, mas Timóteo vai ficar. Vocês estão entendendo, irmãos? Você tem alguém, daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas aplicativas. Portanto, é ele quem eu espero enviar, tão logo certifique da minha situação. Em outras palavras, irmão, Timóteo reproduziu. O que é discipulado? Uma relação. Cultivar relacionamentos confiáveis. De ajuda. Crescer no caráter cristão. Que faz o quê? Que se reproduz. Timóteo reproduziu e deu fruto. Atos capítulo 19 e 22 vai dizer isso também. Diz que ali Timóteo operava e junto com ele Erasto. Está lá em Atos 19 e 22. Quer dizer, Timóteo se tornou líder. E esse versículo aqui, ó, não sei se é verdade, tá? Mas eles pegam esse versículo aqui, ó, que serviu como um filho do lado de seu pai, Filipenses 2:22. Diz que na Catedral de São Paulo, lá em Roma, diz que tem um túmulo luxuoso, que é o de Paulo, e outro do lado, que eles dizem que é de Timóteo. Porque eles fizeram questão, simbolicamente, eu não acredito que os caras estão lá, mas por causa desse carinho e dessa sucessão. Eles colocaram Timóteo do lado de Paulo, porque eles tiveram uma jornada de pai e de filho. O que é isso, irmãos? Discipulado. 3 propósitos básicos. Básico, cultivar relacionamentos confiáveis, relação. Crescer no caráter cristão, ajuda. Mas se não se reproduzir, desenvolver habilidades ministeriais e vocacionais. Pode colocar assim. Porque não é todo mundo que vai ter o tal do ministério, voltar, mas toda vocação é ministério. É você olhar o que Deus tem na vida da pessoa e ser um treinador na vida dela, para que ela reproduza isso. Ok? Ok? Vamos lá abrir para as perguntas, comentários. Vamos voltar aqui na tela. Glória a Deus, irmãos. Meu Deus, vocês estão aí ainda? Falei, hein? 86 pessoas online. Glória a Deus. Se tem alguém assistindo junto, fala para nossa produção ali para que eles possam dar. O que você sente com uma aula dessa? Básico, estamos na introdução ainda. Tem agora 3 aulas, eu vou ter que correr. Mas se a gente não entender bem, aprendi a introduzir bem os assuntos, a ganhar freguesia, depois a gente corre.
Alguma pergunta, algum comentário? Lembrando que tem muita gente para participar, então que você possa ser, né, meio conciso, meio rápido, eficaz, mas comente, porque é importante esse crescimento. Às vezes a tua percepção pode abençoar um irmão, a tua pergunta, e o pessoal da secretaria, se tiver alguém que tem vergonha de aparecer, agora é hora de abrir ali a câmera, o microfone, senão eles também trazem aqui a sua pergunta digitada. Agora vamos para o momento, Adriano vai botar a tela e vai trocar aí. Momento das perguntas. Pode ir lá. Pessoal da secretaria, se quiser começar, não sei. Ou vocês entenderam tudo. Glória a Deus. Vou pegar um cafezinho que eu sei que vocês vão. Alguma coisa, Johnny? A gente vai pra cá. Assistiu bem, amigos? Se for perguntar, abre o microfone. Ninguém está envergonhado, irmãos. 85 na sala, deve ter alguns duplicados ali, assistindo marido, mulher. Faz uma pergunta, Radassa. Honra teu pai. Tem duas perguntas? Pode fazer. Pode, pode. E quando o irmão até vai na igreja, mas é difícil ter uma continuidade, como lidar com ela? A pergunta da Letícia. Pode vir uns passinhos aqui, Letícia, você não vai aparecer ali, ó. Só chega antes do pedestal. Isso. Fala de novo. Lê lá para nós bem alto. E quando o irmão até vai na igreja, mas é difícil ter uma continuidade, como lidar com ela? Ela não, irmãos, por isso que não é discipulado. Você tem que alcançar ela. Às vezes ela é fraca, às vezes ela ainda não se converteu, às vezes ela precisa se consolidar. Eu acho que uma pessoa que não dá uma continuidade, se eu estiver enganado, mestre Diogo, mestre William pode me dar suporte, mas ela precisa ser consolidada. Não quero nem duvidar que a mensagem não entrou no coração dela, né, Lê? A gente usa essa expressão, né? A Letícia que está lendo aqui, ela é líder de PG, eu falo assim, essa pessoa não atravessou o Jordão ainda. Então você tem que olhar para ela, ela está com dificuldade de se consolidar. Ela, às vezes até saiu do império, até, não sei também, mas às vezes até saiu do império das trevas. Mas agora ela não sabe viver no reino do Filho do Amor. Então ela ainda não é discípulo, irmão. Por isso que nós estamos pensando naquele discipulado de tentar catar o cara 15 minutinhos por semana. Isso é consolidação. Ela precisa ser consolidada. Olhar para ela e dizer, essa pessoa tem que se firmar no culto, firmar no PG. Aí ela começa a ser pastoreada. E aí, quem sabe, deixa acontecer. Então, para chegar no discipulado, agora uma pessoa pode chegar se entregando e já ser discípulo. Aí também não tem uma regra, igual dizer assim, ó, você tem que namorar tanto tempo para casar. Então, mas é a entrega da pessoa. Você quer. Nosso desejo, irmãos, é que todo mundo fosse discipulado, sim ou não? Porque Jesus ordenou. Agora, se a pessoa não quer, é igual relacionamento, cara. Se um não quer. Não, cara, você é discípulo, você é o cara dizendo, vixe, mano, nem quer trocar ideia com você. Então, a continuidade eu vejo mais como uma consolidação. E a igreja tem que consolidar, irmãos. Eu não estou falando mal da consolidação. Eu estou dizendo que nós não podemos chamar consolidação de discipulado. Próxima pergunta, Lê. Essa tinha sido do Josimar. É essa primeira? Josimar, do Templo das Águias. André Gomes. O discipulador pode escolher seu discípulo? Pode. Geralmente, via de regra, é assim, né? Mas quando acontece é porque já está rolando. Mas se o cara ali for muito insistente e falar assim, olha, eu não te largo, pode acontecer também. Mas lembrando, irmãos, não é uma coisa tão formal, tão seca, tão conhecida. Lembra? Relação, ajuda e reprodução. Então você vai, né,
caminhando. E aí essa coisa vai acontecendo. Quando você percebe que aquela pessoa está sendo um discipulador. Ok? Eu vi que tinha pessoas abrindo aí o áudio. Pode falar. Comentários ou perguntas. Agora é a hora. Enquanto eu faço aqui o oferecimento da Panvel, a Miri, que sempre está aí nos ajudando. Vamos ter que deixar o sorteio para a aula que vem, tá bom? Que a gente não conseguiu aqui organizar o programinha. Eu consigo segurar vocês para não faltar. Ah, o John conseguiu? Então vai rolar o sorteio, então. Mas tem que ter participação, hein? Se o pastor ficar bravo, não rola. Algum comentário, irmão? Vocês entenderam? Não sei, que a gente vai falando aqui só, nem sabe o que tá rolando. Ficou meio assustado. Em DH. Pera aí, João. Tá com o microfone aberto? Deixa eu... Nossa. Pode ir lá, Puyol. Tá. Então, DH, lembrando também dessas características entre Paulo e Timóteo, sobre Atos 16 também, né? Isso, quando vai ter Timóteo uma aula entrega que toda a fala sua de intimidade, né? encontrando alguém que vale investir a vida. né? A gente olha ali, Timóteo entregando toda a sua intimidade, né? Abrindo mesmo, né? A gente fala sobre a circuncisão, né? Extraindo o princípio, você vê que Timóteo não teve vergonha de abrir a sua intimidade, né? Uhum. Então, na caminhada Nós vamos trabalhar isso, né? Você viu que a gente começou em Atos 17, porque a gente só estava trabalhando desenvolver habilidades ministeriais. Mas antes de chegar nisso, já estava 1 ano de relação, de ajuda, e Paulo, quando visita ali Derbe e Listra, e ele encontra aquele jovem, os historiadores vão dizer 18 anos, e ele viu algumas características que nós vamos trazer, porque igual o irmão perguntou, e se o cara não consegue dar continuidade? Não é discípulo. Então Paulo não pegou Timóteo a laço, eu profetizo que tu serás meu discípulo, eu vou tentar a sorte. Não, ele chamou baseado em características. Isso que o Pujol fala, tá lá em Atos 16, nós vamos trabalhar numa aula. A circuncisão, nós vamos ver o que significava isso, o que Timóteo demonstrou para Paulo quando deixou ser circuncidado. E o Pujol está fazendo uma aplicação que é a intimidade. Então o cara fala que é discípulo, os caras nunca fizeram uma viagem junto, nunca conversaram com o banheiro com a porta aberta. Nunca, entendeu? Aí é fotinho, irmão. O cara vai lá, desce lá, esse aqui é meu discipulador, meu pai espiritual. O pai conhece o filho, cara. É isso, né, Pujol, que você tá querendo passar, né? Isso, exatamente isso, né? Quando você conhece um discípulo, você sabe o cara é teu discípulo, quando ele começa a abrir coisas, né, que ele não abriria para nenhuma outra pessoa, entendeu? Uhum. Então No seria caso esse do comentário, Timóteo, né? abriu o zíper, né, mano? Não sei, cara, na época eu acho que não tinha zíper. Então Isso aí, Pujol. só esse comentário que eu queria fazer mesmo. Nós vamos tratar uma aula só disso, para você entender quando que eu achei um discípulo. Não confunda pastoreio, aconselhamento, conversa, consolidação. Existem características que Paulo encontrou em Timóteo para poder chamar ele para perto. Obrigado, Pujol. Quem mais, pessoal? Tem pergunta, Lê? Não? Tem? Então vem aqui. Sempre pode vir até ali, no comecinho do pedestal, se não aparece. Posso discipular apenas sabendo o único mandamento, amar o próximo como a ti mesmo? Sim, cara, se amar Deus e amar o próximo, você já é o melhor discipulador do mundo. Claro que pode. Claro que pode. Se você souber e praticar, tudo que a pessoa precisa é isso. Irmãos, quando nós falamos de cuidar de outro, nós estamos falando que você tem que atingir um grau para daí começar a fazer. É natural. Eu lembro assim, vou contar para vocês assim, bem prática para você entender. Eu tinha me convertido. Quantas vezes o William chegava lá em casa 1h da tarde?
E eu sentava, ele vinha do colégio, deixava a bicicletinha dele, eu tinha acabado de entregar meu jejum, assistido o Globo Esporte, eu sabia que ele ia chegar. Às vezes eu tinha aprendido de manhã. Ó, William, fecha isso aqui, cara. E a gente passava a tarde orando. Às vezes 8 horas da manhã eu aprendi. E já. E eu descobri um segredo. Quanto mais você dá, mais você recebe. E aí à noite nós ia e tal. É uma jornada, irmão. Não é uma coisa assim, ah não, depois que eu me formar no Capacitano, aí eu. Se eu estou vivendo o evangelho, claro que eu sempre vou continuar crescendo, aprendendo. E aí eu posso estar sempre. A outra coisa acontece também. Pior coisa é quando a pessoa passa o. Já viu? O cara começa ali e tal. O Ronaldinho Gaúcho lá, lembra quando o Messi estreou, ele fazendo carinho, quando vê 3 anos já tinha passado o Ronaldinho. O Ronaldinho só na cachaça, só. É ruim também quando isso acontece, né? Quando o outro, porque ele olha e fala só aquela lembrança, nossa, a pessoa me ensinou tal, nossa, mas isso aí ia fazer evangelismo, mas hoje ele nem quer mais saber dele. Então, Josimar, você pode ir crescendo e transmitindo em todos os níveis, relação, conteúdo, tudo que nós já vimos na primeira aula. Tá? Não é uma formatura e daí agora eu sou discipulador. Eu sou líder, nada além de líder. Então eu vou indo, caminhando e vamos, irmão, já pisei aqui. Já passei por esse caminho. Já venci esse pecado. Então você começa uma relação de ajuda para levar ele a reproduzir. Você já está reproduzindo. Amém? O que mais? Mais alguém? Johnny já vai se preparando para o sorteio. Tem alguns minutinhos. O que você entendeu? O que você tem de dúvida? O que você tem de certeza? O que tua cabeça está pensando aí? A galera não tá com vergonha, hein? Começar a pagar uns 3 aí, começar a dar uns vintão aí pra Joelson. Pô. A gente já encerra. Oi, DH. Ô, Samuel, beleza? Eu quero agora Beleza. aí. Oi? Falaram não sei o que, tomar café? Não, a mãe tava falando bem na hora aqui. Pode falar, meu mano. Você falando ali do discipulado, pelo menos o que a gente mais, assim, percebe é muito, assim, a frustração, às vezes, de um discipulador com o discipulado, né? E é o que o que é mais difícil de entender na prática e aceitar, às vezes, é que é como Jesus, ele sempre comparou a gente como uma árvore, com uma natureza, essas coisas, né? E o discipulado também, ele não deixa de ser você embutindo uma semente numa terra, né? E às vezes a terra, ela não tá fértil, às vezes a terra tá sem adubo, às vezes você tá plantando na lua errada, e você tem que entender que a semente nunca é em vão, mas nem sempre ela vai germinar, né? Igual eu plantei um pé de tomate ali em casa esses dias, tava bonitinho e morreu. Aí eu fui ver, caramba, acho que eu não adubei direito esse negócio. Aí me falaram, não, é que não é tempo de plantar tomate agora. Aí tá lá, tá mortinho. Interessante. Oi? Interessante, né? Você tava cheio de vontade, mas não era. Eu vou E te às falar, vezes a pessoa não... foi você que fez uma pergunta no meu Instagram se eu já tinha me frustrado com alguém? Foi. Ah, então, eu vou falar a verdade, irmãos. Só há frustração quando há motivação errada. Anote essa frase. Infelizmente, esse discipulado de marketing, eu saio dizendo, eu tenho 8 discípulos e tal, daí o cara começa a corresponder. Aí um dia, a carroça... Eu não estou dizendo que o discípulo verdadeiro, porque eu não sou calvinista, Paulo fala que Demas causou... Lembra que eu respondi lá no Insta? Eu falei, cara, frustrar não, só lá no comecinho, mas bem no comecinho, quando eu não entendia muito, mas se entristecer, sim. Agora, a frustração te paralisa. Por isso tem um monte de pessoa que trabalhou na visão do discipulado e que hoje não quer mais saber de gente. Porque é exatamente isso. O cara achou que era discípulo e não era. Não era amor. Não era. Só que o cara colocou na cabeça que o baby era uma ovelha, que tal, que é meu discípulo, e levou pra conferência, e tirou fotinha, e fez o cara gostar da mesma música, usar a mesma camisa, e amanhã o cara tava... Aí o cara fala, cara, trabalhar com gente. Então toda frustração
está numa motivação errada. Por isso que definir o que é discipulado já vai nos livrar. Porque você olha uma pessoa e fala, cara, isso não é discipulado, mas eu tô aqui para ajudar ele. Claro que você vai se entristecer quando alguém se desvia. Claro que você vai se entristecer se um filho na fé naufraga. Mas você vai dizer, eu fiz o meu melhor. Eu fiz o que Cristo mandou. Eu sei exatamente o dia que esse cara escolheu não obedecer mais. É a mesma coisa um pai. Nós vamos ver que discipulado é paternidade. Quando você faz, então vamos falar aqui do lado de quem vai cuidar de pessoas. Do lado de como quem vai ser cuidado, que em nome de Jesus a gente não possa gerar tristeza, né? No coração das pessoas. Maior alegria quando o meu pastor fala assim, olha, estou muito feliz com a tua vida. Estou muito feliz quem você se tornou. Não é legal quando o pai e a mãe falam assim, olha meu filho. Então do nosso lado não vamos machucar ninguém, entristecer. Agora do lado de quem discipula, gente, só há frustração. Você vê Jesus frustrado? Puxa, que você está triste. Ele se entristeceu com Judas, mas ele não parou, ele vai atrás de Pedro. Agora, as pessoas que falam, não quero mais saber de célula, não quero mais saber de discipulado, não quero mais saber de gente, pessoa ingrata, é porque ela também estava com a motivação errada. Entendeu, Mumu? Entendi. Então é isso mesmo. Então, irmão, nós temos que. Por isso que não tem metas, não tem. Vai dar para contar na mão quantos discípulos você vai ter. Você vai pastorear todos, mas discipular, irmão, dá para contar assim. Cristo que morreu por milhões, o Brau diz, só andou com 12. 3 anos e meio, mas andando, irmãos. Comendo, dormindo, indo no Beto Carreiro, da época, indo no passeio da caverna do diabo, manifestando demônio, multiplicando pão, levando para casamento. Mano, os caras não desgrudavam de Jesus. E ele só conseguiu cuidar de 12. E um fraquejou. Aí cada um interprete como quiser. Eu prefiro interpretar aqui. Entende? Então, do lado de quem vai ser cuidado, Samuel, que nós possamos ser aquela pessoa que se deixa tratar, que se deixa, né, que não fica sempre voltando no mesmo assunto, mas que aquela pessoa fala uma vez e você, na outra vez você volta, você já fez. Mas do lado de quem cuida, só há frustração quando a motivação é errada. Tristeza sim, porque o pai fica triste quando o filho, mas ele sabe que tem outro. Não posso parar, porque eu estou fazendo para o Senhor. Lembrando, é discípulo de Jesus, não é meu. Sabe quando que tem a frustração? Quando eu arroto muito meu discípulo. Meu. Agora, quando eu estou fazendo para Jesus, né? Tristeza sim. Frustração, toma cuidado. Beleza, Mumu? Foi você que perguntou no Instagram, então, né? Olha que revelação, hein? Meu Deus, o pastor conhece até a pergunta do cara, hein? Quem mais, pessoal? Só pergunta ou comentário? Comentário, se tiver um comentário. Leandro, embora Timóteo teve seu fracasso, mas Paulo cuidou dele quando fraquejou. O mentor protege e cuida também. Claro. Você tá lá, você delegou, saiu alguma coisa. Não passa a mão no erro, não passa pano, né? Pano você passa na fala. Você traz ele. Não é passar a mão, é estender a mão, dizer, ó, cara, aqui, ali. É que as entrelinhas não dá para entender, mas isso é os comentaristas, tá, irmão? Mas ele não conseguiu reverter a situação. Mas não é descartável. O problema é que nesse modelo de discipulado moderno, que não é discipulado, as pessoas são descartáveis. O que faz a pessoa subir? Ó, você é minha discípula, Letícia, porque teu PG tá crescendo, não é assim? Nossa, todo mundo quer chegar na pirâmide, Rinodê. Quem que vai ser discipulado pela... Quem? Não é isso. Ó, meu filho, vem aqui, Timóteo. Vamos. E no final ele termina dizendo, olha quem esse cara se tornou. Não há ninguém como Timóteo. A acepção de pessoas, Paulo tá... Não é verdade. Nós temos que parar, irmãos, de dizer mentira. Se o cara tá correspondendo, Jesus não ficava fazendo média. Ele tinha os 3 e tinha aquele que reclinava a cabeça no peito. Então Jesus fazia acepção de pessoas? Não. Discipulado é um chamado, uma resposta de uma jornada. O que vai determinar se você é os 12, se você é os 3, ou se você é aquele que reclina a cabeça no peito, é você. Você acha que as pessoas vão olhar e dizer, João? João, cara, nossa. João fica... Cara, João queria mais. Pedrão, cara, resposta, um cara
Jesus falou, eu posso contar com esse cara. Estão entendendo? Então isso que o Leandro falou. Que é você tá ali delegando, mas sempre vai continuar essa aliança de amor. Vai continuar essa prestação de contas. Vai continuar. Isso é natural, irmãos, não é imposto. Você delega, envia o cara e fala, e ele volta para você, porque ele diz assim, olha, isso é natural, não é imposto. Não é ser um chefe, é ser um pai. Quem mais? Jaqueline, a questão de faixa etária de idade interfere no discipulado e temperamento das pessoas? Temperamento, cada um tem o seu e tal, mas faixa etária não tem nada a ver, né? Jesus, se fosse assim, vamos supor, João era um adolescente. Jesus não pintou o cabelo, fez o cabelo moicano e falou, irmãos, é muito mais espiritual do que natural. Não é Big Brother, não é afinidade, é espiritualidade. Então o que tem que ter é maturidade. Tem gente que tem idade e não tem maturidade. Entende? Tem gente que tem 30 anos de casado e vai ter que ouvir cara que tem 1 ano. Por quê? Porque o cara vive a palavra, tem autoridade. Entende? Tem gente que tem 50 anos de igreja arrogante e vai ter uma pessoa que chegou. Então não é só a idade. Claro que isso pode cooperar se a pessoa realmente está desenvolvida, né? Mas não há essa regra. Isso é igual dizer questão de relacionamento, né? Tem que ser mais velho, tem que ter a mesma idade. O que vai determinar é a maturidade, é saber. É o que a pessoa tem a derramar. Por isso nós estamos definindo o que é discipulado, quem é a figura, o que é a figura de quem derrama, porque tem que ter um conteúdo. Isso influencia muito. Pode ser pessoas totalmente diferentes, negócio de afinidade, não tem nada a ver. Saiba separar um amigo de alguém que pode, né? Então é claro que a caminhada, a jornada, ela é muito importante. Mas não é uma regra fechada, tá bom? E tome muito cuidado quando você for por afinidade, porque a primeira vez que o teu pastor, teu líder for te confrontar, a afinidade acaba. É igual casamento, tá? O cara foi só pela beleza. Primeiro problema, tá entendendo? Se eu vou por isso, não, gostei do cara porque ele é legal, canta rap igual eu. Você tá ainda na carnalidade. Na primeira vez que empinar a carroça, você não vai mais gostar, daí você vai mudar. Então, por isso você entende que não pode ser essa relação, tem que ser outras coisas que nós estamos ensinando aqui. Porque é isso que vai nos manter. Não é se a gente gosta da mesma coisa, se um gosta de ir pra praia. Não é isso. Você quer estar com aquela pessoa porque ela tem algo para derramar. Você é totalmente diferente, talvez na personalidade, mas você reconhece que ela carrega, ela vai te fazer crescer no caráter cristão. Então, um relacionamento confiável, crescer no caráter cristão. Agora, a pior coisa também é quando chega lá igual, eu tô com a discipuladora abraça o cara fala, eu também, eu te entendo, eu tenho o mesmo problema. Aí os dois choram juntos, os dois vão pro bar e se afogam no copo de cerveja. Aí eu me afogo num copo. Aí não dá, né? Então o cara tem que ter andado 1 milha. Entendeu, Jaque? Então é bem espiritual. Nós não podemos se prender muito a isso. Eu pastoreei meu avô. Né? O que eu mais ouço nessa jornada, por exemplo, Timóteo mesmo, vamos dar uma base bíblica para Jaque, se os mestres puderem me ajudar. Timóteo, toda hora Paulo tinha que estar falando, porque Paulo escrevia as cartas, Letícia, não era para Timóteo, era para ler na igreja, dizendo, ninguém despreze a tua mocidade, porque ele cuidava de pessoas mais velhas. Então Paulo dizia, não há ninguém como Timóteo. Ali, quando ele escreve Filipenses, Timóteo tinha a minha idade. Para a época, se hoje eu sou jovem ou não sou? Para a época, irmãos, era um escândalo, porque a palavra presbítero já significa ancião. Quando eu falo ancião, né? PG dos anciãos. Você lembra do irmão Assir, cara? E aí chega Timóteo. Então, Paulo, olha que interessante a pergunta da Jaque. O desprezo a algo físico. Diz, ele é mais novo, tem 5 anos de conversão. Não, vai pelo conteúdo. Isso aí nós já aprendemos. Não julga um livro pela capa, nem pelo conteúdo pela embalagem. Por mais que a gente sempre ensine o cara, dá uma caprichada na embalagem. Mas a essência. Então Timóteo conseguiu ser um pai espiritual, reproduzir o que Paulo tinha feito. O próprio Jesus, ele era novo para ser um rabi, para ser um homem.
E não houve homem igual a ele. Estão entendendo? Então não é isso que define. Mais alguma pergunta, comentário? Senão o John já vai coçando ali. Já tem o resultado? Foi feito um vídeo, alguma coisa, senão a galera. Eu pego o número da chamada. Mas como que ele sorteou? Um programinha? O William escolheu um. Ah, beleza. Mas são 3 brindes. Ah, O kit é o primeiro, então esse aí é o kit. E aí já manda sortear mais 2. Irmãos, nós sorteamos pelo número da chamada, tá bom? Então já vou revelar aqui. Alguém tem algum comentário, tem mais pergunta? comentário por aqui. Pode fazer, Lê. Samuel e Jaqueline, como é feita a escolha do discipulador? Cara, igual você escolheu a tua esposa. Não é um mistério. Vai convivendo, vai indo. Então eu vou te dar a letra bem assim, ó. Quem é aqui da igreja? Primeira coisa, você tem que entrar nos 4 pilares. Ah, pastor, tudo bem? Eu tive aula de discipulado, gostaria de ser discipulado. Não, não é. Não estamos aceitando currículo. Você tá ali. Você começa a participar de um PG. Agora, se a gente tiver com a cabecinha assim, eu quero ser discipulado pelo Cleomar, só aceito se for o Cleomar. Talvez ele diga não. Então eu tenho que me submetendo, caminhando, jornada, vão orando junto. É essa caminhada que vai acontecer. Foi o que estragou, Letícia, o modelo de metodologia foi isso. Colocar uma placa lá, todo mundo discipulado, vem pra cá. O cara nem chegava direito, sorria, você tá sendo discipulado. No começo você acha bonito, você fala, cara, que massa, alguém vai. Nós vamos ver os 3 C. Só que quando. Então vai caminhando, vai namorando, vai se aproximando, vai orando junto, vai convencendo. Aí você começa a ser pastoreado. Você começa a corresponder. A minha ovelha ouve a minha voz. Então, primeiro, no pastoreio, eu começo a observar que a pessoa está ouvindo a minha voz. Quem ouve a minha voz pode seguir os meus passos. Pode pegar o meu jugo. Começa a entender. É natural. Todo mundo viu aqui, irmãos. Vamos falar da nossa vida, para não falar dos outros. Nós não fizemos escolha. A casa pastoral está aberta para todos, tá ou não tá? Não tem código, não tem, assim, ó, não tem uma classe especial. Não tem. Só que se a pessoa pensar assim, ela tiver esse coração, ela não quer um relacionamento confiável, ela quer dizer assim, o pastor DH me discipula. Talvez ela não vai conseguir. Agora, se ela tiver a sensibilidade de tentar encontrar um irmão em Cristo, eu posso ser teu pastor, eu posso ser um profeta na tua vida, eu posso ser um mestre, muitas vezes. Agora, uma jornada. Então, se permita conhecer alguém. Então, cola num PG, vai vendo. Então, Marlon, Samuel, tem que nascer do pastoreio. Não tem como noivar e casar com alguém sem primeiro não paquerar, não namorar, não ver característica, não chegar perto, não achar bonito, não achar interessante, não achar a voz gostosa, não achar assim, nossa, o cabelo dela. Estou usando o exemplo do namoro. Entende? Ok? Então, viva a vida na igreja, congregue, e Deus vai. Peça para Deus, Deus, eu quero ser cuidado. Mas tem que ser natural. Então comece sendo consolidado, pastoreado e naturalmente. Né? Tem que ter disponibilidade da tua vida. Vamos ver tudo isso para frente. Daquele que vai te cuidar. Tá bom? Então deixa acontecer naturalmente. Que eu não quero ver você chorar. Deixe que o amor envolva a gente. Alguém vai te discipular. Karina, não desvie. Só uma paródia. Paródias do Pastor DH. Quem mais? A Fala. Rose comentou, com a minha discipuladora começamos com uma carona, depois viagem junto com a família e agora tem até um quarto na casa dela. Olha aí, ó. Quem que é a discipuladora da Rorô? Ângela Schutz. Então não precisa chegar aqui e dizer, não, Rorô, a Vivi vai ser tua discipuladora, ou a pastora Eli. Não é isso, irmão. Não precisa ter carteirinha. É natural, é um caminho do coração. Começou, obrigado, Rô. Começou com uma carona. A Rorô chegando, vendo o caráter de Cristo, uma irmã preciosa, começou a derramar. Quanto tempo a Rose está caminhando com a Ângela? Coloca depois aí quantos anos. Aí agora acho que pastor DH é alguma coisa. Então é maravilhoso, só que eu faço minha parte. Aí todo mundo, irmãos. Aí a pessoa que tem aquela pessoa que Deus fez ligaduras de coração. Amém? O que mais, Lê? A Joelsa disse, então, se eu fazer 5 perguntas dá 100 pila, maravilha.
Glória a Deus, hein? O André Félix comentou, plantar na lua errada dá errado. Lua vai iluminar as... mano, os caras sabem até da lua agora. Glória a Deus. Pergunta do André Gomes. André, O que fazer quando o seu discípulo se fecha e não abre toda a sua vida? Qual a maneira de ganhar o coração dela? por isso que é uma relação. Se o cara se fechou, foi igual assim, a maioria das vezes o cara não era aberto. É que quando chegou na área, você quer saber mesmo, irmão, se o cara é. Por isso que não se frustra, nós chama de discípulo e não é discípulo. Era um pastoreio, tava tudo legal enquanto você tava ali. Enquanto ele vinha com a pauta, tava tudo bem. Que ele queria uma solução. Ele chegava assim, meu Deus, pastor, as minhas finanças, a minha mulher. Aí o problema é quando você chega com a pauta, porque o jugo é o teu que você vai colocar no cara, é o de Cristo. Você chega, irmão, queria conversar com você. Como que. Daí o cara se fechou. Tá entendendo? Então pode acontecer, irmãos, que eu não sou calvinista, de um discípulo se fechar. Ele se fechou para Cristo, porque eu vou falar teologicamente, a gente chama de discipulado vertical, que é ser discípulo de Jesus, e horizontal, que é caminhar com alguém. Se o cara se fechou para Jesus, como é que ele vai se fechar para mim? Só que a maioria das vezes, Samuel, é que o cara não era discípulo. Ele vinha com a pauta, ele queria ali descarregar em você o problema. A hora que você quis formar o caráter de Cristo, é os 3C que nós vamos ver lá para frente. Aí ele se fechou, porque, opa, aqui eu não quero que você toque. Quem disse que eu queria isso? Eu queria um socorro, eu queria alguém para desabafar. Em vez de pagar um psicólogo, eu descobri que na igreja é isso, irmãos. Essa é a verdade. A maioria das vezes. Pode acontecer de um discípulo apostatar? Pode. E se o cara se fechou para Cristo, ele só tem que orar. E continuar amando, sempre amando. O que Jesus fez? Judas que não deu tempo dele voltar lá. Eu não sou calvinista. Pedro estava lá. Jesus chegou com o peixinho, falou, ele gosta daquele peixinho bem passado. Quando Pedro viu ele, cara. Tá entendendo, irmão? É sempre orar. Ninguém pode se defender de... Só que saiba colocar no seu coração o que essa pessoa era. Vai dar menos dores pro nosso ser. Tá bom? Então é orar, amar. Por isso que é se relacionar. Agora, quando é um encontro semanal, aí eu não tenho relacionamento. O que vai acontecer? O cara se fechou, não tem o que falar com ele, porque a gente não falava de nada, não andava em nada, não se conhecia. Era só, eu paro e penso, falo, cara, era só um assunto religioso. Era igual casamento. Era só sexo, quando acabou o sexo. Ah, era só por isso? Acabou isso. Era só porque a gente pedalava, quando acabou o pedal. Quer dizer, quando é uma coisa só, não é uma vida, quando travar qualquer coisa, acabou. Mas se o cara se fechou para Deus, ele vai se fechar pra gente. O que mais? Pastor JC. Pastor José Carlos. Ainda não descobriram terra na lua para ser plantada. Lá é muito frio. É mesmo? Josimar, melhor forma de discipular é amar. Jesus. Alila, para o discipulado acontecer de fato, depende de o discípulo querer ser transparente e ser ensinado, aceitando ser moldado no caráter de Cristo. Por isso que você tem que ver isso antes. Você não vai casar com uma pessoa para depois ver se ela... Então é naturalmente, o cara vai correspondendo. Quando você... irmãos, quando você for falar essa palavra discipulado, você já está fazendo há muito tempo. Entendeu? Quando você for falar isso, formalizar, vai lá no cartório, não é o cartório que te casa. Você só vai lá porque você já casou, já decidiu no coração. Já conversou, não é uma surpresa, é, né? Você não fala sim lá na frente do pastor, na frente das testemunhas. Você já falou sim. O que mais? A Rô disse que são 9 anos caminhando juntos. 9 anos caminhando com a Ângela. Glória a Deus. A Ângela disse que durante o processo ela me ensinou muito. Samuel Ferreira, um amigo quer ver você sorrir, mas um mentor quer ver seu propósito se cumprir. Mumu, vamos de novo nessa frase. Um amigo quer ver você sorrir. Quer dizer, fala o que você quer. Dizer, mano, seja feliz, é isso aí, separa mesmo. É isso aí, cara, tá na hora de você pensar em você. Agora, o mentor, o discipulador, ele quer que se cumpra o propósito de Deus. Forte, hein, Samuel? Olha. Glória a Deus. Fechou, Lê? O Leandro disse que o dia vai começar lá, então ele tem que ir.
Deus te abençoe aí. O dia na Tailândia. Vamos ver quem ganhou então? Continuamos a aula que vem. Essa foi as perguntas. Se você está assistindo, seja edificado também. Tá bom? O nome dos 3 ganhadores, John, quer mandar no meu WhatsApp? Tá aí já? Então vamos começar pelas agendas? Lembrando que é 2020, então ela vai servir apenas para anotações, mas é precioso, né? Você poder ter o caderninho do Capacitano. Quem ganhou a agenda, Lê? Vamos ver aqui, ó, ao vivo, como vive nosso Deus. Isso aqui é a agenda? Aqui, ó. Quem ganhou a agenda lá de São Sebastião do Amoreira, norte do Paraná. Tá bom? Anotem aí, mandem para mim. Pastor Fábio Marcelo Francischini. É o pastor Marcelo, né? Família Francischini, Litoral Norte, CD Peniel. Olha Deus contemplando aí nosso aluno lá de São Sebastião do Amoreira. Então, a agenda vai ir para você, pastor. Depois manda seu endereço, CEP, cortesia do Capacitano. Quem ganhou a outra agenda, Lê? Estica aí. Aí. Meu Deus. Se a primeira agenda foi lá para São Sebastião do Amoreira, a segunda tá quase chegando em São Paulo. Você sabe quem ganhou, né? Evangelista Pujol. Então, Pujolzinho, ó. Pujolzinho, mano. Tô cheio de mensagem lá. Então, pra você fazer aí, Pujol. Suas anotações também aí, ó. Dá pra Nathalie anotar no Confra. E o grande prêmio, 4. Não tô falando 1, irmãos. Kit. Cortesia do Rogate Book. Os 4 evangelhos com espaço, depois posta lá, marca a Igreja Cristianismo, marca o Capacitano, marca eu. Quem ganhou, quem vai ganhar esse book, lembrando que cada módulo vai ter kits preciosos. Quem ganhou os 4 evangelhos para comentar, Letícia? Dá aqui para mim. Que rufam os tambores. Ah, não acredito, mano. Meu Deus do céu. Quem ganhou, irmãos? Olha, até caiu aqui. Muita... Quem ganhou foi ela. Adriane Cubes. Lá de Colombo. Rogacionista. Aí, ó, a Agatha e a Adriane vão brincar nesses evangelhos, hein? Elas que gostam de anotar. Então, o kit completo aqui, ó. Adri, ganhou. Então você já tá com os prêmios ali, já manda quem vai vir buscar, já levar tudo e aí faz aquela postagem, tá bom? Você que não ganhou, não fique triste. Amanhã tem Maná, amanhã, irmão, nós temos 2 prêmios caríssimos de um empreendedor aqui da igreja. Não perca. E você, na aula de escatologia, a gente vai ter outros boxes de prêmios. Então a gente quer honrar você que é presente no Maná, tá bom? Vamos encerrar, que Deus abençoe a sua vida, tá? Depois fique ligado que essa semana eu vou encher de material de apoio. Segunda que vem nós não temos Capacitando, porque vai ter o Confra Jovem, tá lá na agenda. E dia 22 nós voltamos normalmente, tá bom? Terceira aula, discipulado. Um chamado, uma resposta e uma jornada. Fique com Deus, amo vocês e não esqueça. A igreja não sou eu, a igreja não é você. A igreja é nós. Beijo.